A gente recebe a deputada federal Erika Hilton. O nome de Erika Hilton foi envolvido em uma polêmica nos últimos dias de críticas, acusações contra a parlamentar, inicialmente pela contratação do gabinete dela e depois por uma cirurgia feita por ela. Parlamentar, seja bem-vinda. Espaço aberto aqui no Bastidores CNN. Agradecer a presença da senhora. A minha primeira pergunta é sobre essa cirurgia. Por que a senhora fez essa cirurgia? Era uma cirurgia estética e por que pediu reembolso à Câmara dos Deputados? Obrigada, Gustavo, pelo espaço, aos ouvintes da CNN, a Tainá também. É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, debatendo os mais diversos temas. Sempre estou aqui nesse jornal e de maneira muito alegre. Porque eu fiz essa cirurgia? Porque a minha médica indicou que eu a fizesse. Porque eu precisava fazer. Porque eu tinha um estado crônico de sinusite repetida bacteriana que não estava mais sendo tratada com antibióticos, que estava prejudicando o meu trabalho na Câmara dos Deputados, porque eu precisei me ausentar inúmeras vezes para fazer os ciclos longuíssimos de antibióticos que eu precisava fazer. Em determinado momento, os antibióticos já não eram mais capazes de tratar a bactéria que estava me causando aquilo. Então, por uma orientação médica, que já foi comprovada, toda a documentação nas minhas redes sociais, mas mandei também a colegas da imprensa, a minha médica sugeriu, meio que quase que obrigatório, que eu fizesse essa cirurgia e eu a fiz e realizei. Não é uma cirurgia estética, não é uma cirurgia para melhorar alguma coisa, era uma cirurgia de saúde para melhorar a qualidade da minha respiração, para tratar um quadro crônico de sinusite bacteriana e fiz o ressarcimento pela Câmara, porque é um direito dos parlamentares. Um valor baixo, um valor que foi ressarcido, como muitos outros valores são ressarcidos para muitos deputados, inclusive valores exorbitantes, como é, por exemplo, o caso do deputado Marcos Feliciano, que pediu mais de R$100 mil num negócio para fazer os dentes, etc. Apresentei toda a documentação, fiz esse ressarcimento e comprovei com notas fiscais, com pedido médico, e posso mandar a vocês, caso vocês queiram, mas também está tudo publicado nas minhas redes sociais. Com uma equipe diferenciada e com recurso próprio, que também tenho todas as notas fiscais e como provar, fiz o pagamento da rinoplastia, que foi realizada por uma outra equipe, por outros profissionais médicos e paga com o meu dinheiro, sem nenhum tipo de ressarcimento da Câmara dos Deputados. Inclusive, é importante dizer que eu não tinha convênio médico da Câmara, eu não tinha um convênio da Câmara. Eu realizei o convênio, esperei tratando com corticoide antibiótico por 8 meses, que era o tempo previsto para que o convênio autorizasse a realização dessa cirurgia médica. O convênio só autorizou algumas questões, não autorizou todo da cirurgia médica, e aí nós apresentamos a documentação à Câmara. Tudo que está colocado no sistema da Câmara são documentos oficiais, legais e que comprovam tanto a necessidade da cirurgia e que o reembolso dela é um reembolso previsto aos parlamentares de uma cirurgia médica, e eu quero reforçar de um valor muito pequeno diante dos absurdos e dos casos estrondosos que existem diariamente na Câmara dos Deputados de reembolso médico, e aí cabe a cada deputado explicar se realmente usou aquilo para questões médicas ou não. Deputada, vamos entrar em outra polêmica também, que é sobre os maquiadores, né? A senhora já se defendeu nas redes sociais, mas é importante ouvi-la aqui também, porque a reação da oposição, ingressando junto à Procuradoria-Geral da República, tem deputado até pedindo a cassação da senhora na Corregedoria da Câmara Federal. São 2 maquiadores, né, que teriam função de assessores no seu gabinete, mas segundo as acusações também da oposição, eles atuam eventualmente em serviços particulares, como, portanto, maquiadores. Qual é a função dessas pessoas hoje? Elas, de fato, eventualmente prestam serviços à senhora? Se esses serviços, como maquiadores, são prestados, a senhora paga por fora, para além do salário que eles recebem como assessores? E qual é a função que eles têm designada no seu gabinete? Ótimo, Tainá. Bom, primeiro não tem só maquiador, tem jornalista, tem psicólogo, tem advogados, tem uma série de outros profissionais que cumprem funções parlamentares no meu gabinete e me assessoram das mais diversas maneiras. No caso desses 2 assessores, que são maquiadores, mas não só,
Por exemplo, o Ronaldo é formado em arquitetura e urbanismo e foi importante em uma série de discussões que nós fizemos sobre a cidade, sobre plano diretor, sobre questões envolvendo a Cracolândia. A Índia tem uma articulação gigantesca com a juventude, com os movimentos em Brasília, acompanha a Comissão de Direitos Humanos, e isso é fácil de ser comprovado pelas imagens da Câmara, está sempre na Câmara ajudando a articulação, e fazem outros trabalhos, como, por exemplo, trabalhos de imagem, né, fazendo coberturas de eventos junto comigo, ajudando a produzir conteúdos para as redes sociais, fazem uma série de trabalhos comprovados dentro das capacidades de um assessor parlamentar e de maneira, vez ou outra, esporádica, fora ali do nosso horário de trabalho, fora do nosso combinado de trabalho, por serem pessoas da minha confiança, já realizaram, sim, maquiagens em mim, já fizeram maquiagens em mim, e eu sempre tratei isso com muita clareza, colocando nas redes sociais, fiz live, publiquei, marquei eles, porque não tem nada a ser escondido, não tem nada fora da normalidade, não tem nada que precise estar à sombra, não tem nada na ilegalidade. São pessoas LGBTs da minha confiança, com capacidade técnicas, que têm uma ótima articulação, escrevem muito bem, se dialogam muito bem, se posicionam muito bem, têm formação acadêmica, o Ronaldo como arquiteto e urbanista, e pode discorrer sobre uma série de outras camadas, e também são pessoas que são maquiadores. Eu tenho uma assessora minha que trabalha com a população em situação de rua, que trabalha com as bases, que ela faz crochê, me dá bonecas de crochê, tenho coisas de crochê aqui na minha casa. Ela não foi contratada para fazer crochê para mim, ela foi contratada para articular as demandas da população e a articulação com os movimentos sociais, assim como é o caso desses meus dois assessores. Não foram contratados para serem maquiadores, são arquitetos urbanistas, são psicólogos, etc., mas cumprem funções claras, descritas, como todos os trabalhadores do meu gabinete têm as suas funções descritas, acompanham comissões, ajudam nos debates, fazem interlocuções com o movimento da sociedade civil e tantas outras tarefas que muitas vezes a gente trabalha tanto que faltam pessoas para dar conta de tudo que a gente precisa, e aí faz ali, sua função é acompanhar a comissão, mas hoje você está comigo, grava esse conteúdo, vamos fazer esse texto, prepara um briefing aqui rapidinho comigo, vai naquela reunião que eu não pude estar presente. Esse é o trabalho deles, e é muito fácil de nós comprovarmos com as pessoas com as quais eles tratam todos os dias, nas bases dos movimentos sociais, mas com as próprias imagens das câmaras dos deputados. Agora, o que me parece é que pegaram essa história e transformaram ela em um espantalho. Um espantalho porque estão preocupados com a minha capacidade de dialogar fora das bolhas. Estão preocupados com eu ser uma deputada jovem, que em menos de 2 anos de mandato já tenho 2 projetos sancionados, 4 aprovados, 2 sancionados, dialogo com uma pauta que colocou e pressionou a extrema-direita contra a parede, e como eles não têm nada que eles possam produzir contra mim, começaram a criar narrativas, começaram a produzir história. Esse mesmo deputado que colocou uma ação contra mim foi capaz de, no outro período, ter inventado uma história de destinação para um recurso de emenda, uma ONG da qual eu era presidente e fundadora. Veja um absurdo. A ONG foi fundada em 1991, eu nasci em 1992. O caso também foi arquivado pelo Tribunal de Contas da União, porque não tem fundamento. Eu tenho convicção que essa denúncia infundada, caluniosa, criminosa, será arquivada e que eles terão que prestar esclarecimento. Da onde tiraram isso? Um tweet? Alguém que nós temos prova, inclusive, flertava com um dos meus assessores, não foi correspondido, inventa uma história e rapidamente essa história se transforma em verdade? Isso, para mim, faz parte de um plano. Então, tudo é muito simples, muito claro. Eu dava uma entrevista agora recente e o jornalista me perguntava: a senhora acha que teve algum nível de ingenuidade, etc. E eu assumi que talvez por não ter nada a esconder, por ter o meu trabalho limpo e por ser uma deputada combativa, atuante, com entrega todos os dias, talvez um detalhe ou outro que pudesse virar mentira, fofoca e calúnia na mão da extrema-direita tenha passado batido, e agora eu preciso ficar aqui dizendo aquilo que é óbvio e apresentando, e apresentarei. Quero deixar claro para vocês e para os telespectadores, não tenho nenhum problema. Acho que todo agente público deve ser questionado, pode ser investigado, deve prestar esclarecimento. Agora, essa campanha de difamação e de ataque, isso para mim é algo profundamente orquestrado e que tem a ver com a minha capacidade de lutar e contradizer eles todos os dias no Congresso Nacional. Deputada, rapidamente, só para ficar claro então. A senhora irá manter esses 2 funcionários no gabinete da senhora? Eu gostaria que a senhora dissesse qual... Irá, já está respondido. Eu gostaria de saber a segunda pergunta. Qual é a formação desses 2? A senhora disse que um deles é arquiteto. A outra tem formação?
Olha, eu não sei te responder se ela tem formação, graduação. Eu sei que ela tem ensino médio completo, não sei se ela tem alguma formação específica, mas ela atua de maneira muito a dialogar, tipo, a postura dela é muito boa. Talvez ela não tenha nenhum tipo de formação, mas não são só pessoas com graduação que compõem a minha equipe, né? Eu trago pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas que fazem parte de um espectro da sociedade, que muitas vezes tiveram dificuldade até de terminar a escolaridade. Eu sei que o Ronaldo, por ser ainda mais próximo a mim, é arquiteto e urbanista. A Indy, de fato, eu não sei se ela tem alguma formação técnica ou acadêmica, mas sei que é uma menina excelente, é uma pessoa que acompanha a Comissão de Direitos Humanos de maneira muito contundente, dialoga com a juventude de maneira brilhante, é uma travesti que tinha tudo para não ter progredido, progrediu, encontrou um lugar para se capacitar dentro do meu mandato e contribui muito para todas as políticas que eu entrego diariamente. Eu não sou uma deputada da maquiagem e da rinoplastia como a extrema-direita quer promover, eu sou uma deputada do trabalho, eu sou uma deputada que entrega, eu sou uma deputada que tem proposta. E toda a minha equipe, não só com esses dois, Ronaldo e Indy, todos eles são profundamente responsáveis para que o meu trabalho seja muito bem sucedido. Se manterão na minha equipe, estarão comigo, porque não temos nada a esconder. E só uma última dúvida. A senhora disse que acabou pedindo reembolso da cirurgia por conta da sinusite, porque o plano de saúde da Câmara dos Deputados não cobria isso. A senhora tem o plano de saúde da Câmara dos Deputados? Eu não tinha o plano de saúde da Câmara. A minha médica, quando viu que os tratamentos não mais daria, falou: você precisa de um plano de saúde, porque senão vai ficar um valor exorbitante. Internação, equipe médica, anestesista, etc. Eu fiz o plano de saúde da Câmara dos Deputados. Era preciso esperar 8 meses a gente tem que ter 8 meses de plano para que o plano autorize esse tipo de cirurgia, carência, mais delicada, que envolve uma série de... carência, exatamente. Precisava ter 8 meses de carência. Nos 8 meses de carência, fiquei tratando com antibiótico, corticoide, me afastando da Câmara, entregando atestado médico, não conseguindo trabalhar. Após a conclusão da carência, o plano não cobriu a cirurgia como nós prevíamos que ele cobriria. Cobriu a internação, cobriu... Aí a médica detalha o que o próprio plano também detalha, o que ele cobre e por que ele não aceitou. E aí nós, então, fizemos o pagamento e pedimos o reembolso através do plano, ali através do direito que o deputado tem para a Câmara dos Deputados. Mas eu fiz o plano de saúde na expectativa de que o plano arcasse com toda essa necessidade, já que se tratava de uma cirurgia de saúde e jamais de uma cirurgia estética. Obrigada, deputada. A gente agradece aqui a conversa sobre esse assunto. Depois a gente volta a conversar sobre os projetos também. A deputada que encabeça a escala, né? O fim da escala 6x1, projeto importante para o governo. A gente vai tratar desse assunto numa outra oportunidade por causa do nosso tempo, deputada. Muito obrigada por hora. A gente conversa. Fique tranquila, estarei sempre à disposição, às ordens, o que precisarem. Um prazer a essa oportunidade de poder vir aqui desmentir e colocar também o meu ponto de vista, que é a verdade sobre todos esses fatos que incomodam exatamente por conta desses projetos que você acaba de citar. Seguirei trabalhando, seguirei enfrentando a extrema-direita e seguirei de cabeça erguida. Muito obrigada. Obrigado, deputada Erika Hilton, por ter aberto espaço na agenda para dar uma entrevista aqui ao Bastidores CNN.